Oi, já não é segredo pra ninguém de que a gente passa muito tempo nas redes sociais, não é mesmo? E lá não é bem cobrado o português correto, as regras gramaticais. Então, para você que é do oitavo, nono ano e passou muito tempo nas redes sociais e agora precisa usar o português formal, eu vou te dar algumas diquinhas para você não confundir algumas regras e não escrever errado. Então, vem comigo. O uso dos porquês. Nós sabemos que existem 4 porquês, certo? Porquê junto, sem acento, porquê junto, com acento, porquê separado, sem acento e porquê separado com acento, ok? Mas quando devemos usá-los? Então, eu te explico. É porque junto sem acento. A gente deve usar o porquê junto sem acento sempre em frases afirmativas, seja elas explicativas ou casuais. Por exemplo, eu vou à feira porque não temos mais bananas, ok? Então, essa é uma frase afirmativa explicativa. Eu estou afirmando que eu vou à feira porque, né, estou explicando também que eu não tenho mais bananas, por isso que eu estou indo à feira. Porque separado sem acento, sempre em frases interrogativas ou também quando a gente pode substituí-la pela expressão pelo qual, ok? Então, simples. Porque separado, frase interrogativa. Por que você está demorando tanto? Então, porque separado sem acento. Porque junto com acento. Sempre que a gente tiver um motivo ou uma razão. Você não vai à festa? Diga-me por quê, certo? E porque separado com acento. Esse porquê vai aparecer sempre no final de uma frase interrogativa, tá bom? Então, se a gente quer perguntar alguma coisa, poxa, mas nos dois porquês eu estou perguntando, eu estou interrogando, mas sempre o porquê separado com acento vai aparecer no final da frase. Por exemplo, estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Para fazer esse vídeo. Enfim, então recapitulando e gabaritando aqui comigo. Porque separado sem acento, pergunta. Porque junto sem acento, resposta. Porque separado com acento, pergunta no final da frase. E porque junto com acento, sempre que existir uma razão ou um motivo. Gabaritou? Crase. Tá aí um fenômeno linguístico que muitos evitam justamente por não saber quando usar, quando não usar, porque não sabem algumas regras básicas. Quais são essas regras básicas? A crase vai vir sempre diante substantivos femininos e nunca, repito, nunca diante substantivos masculinos, ok? E quando a gente deve usar crase? Representando tempo, lugar ou modo. Tempo. Que horas a gente vai sair de casa? A gente vai sair de casa às 11 horas, ok? Às 11 horas. Com crase, né? A gente vai sair de casa às 11 acompanhado de uma crase ali, bem... Só que a gente vai sair de casa às 11 e o metrô lá parte às 11h30, ok? Então, a gente vai sair de casa de que modo? Às pressas, certo? Então, novamente, a gente vai sair acompanhado da crase. Só que existem alguns casos específicos que você vai escolher ou não colocar crase. E eu vou te passar 3 desses casos. Antes de substantivos femininos próprios, ou seja, nomes, ok? Então, antes de alguns nomes, né, no substantivo feminino, a gente vai poder optar por usar ou não a crase. E também
antes de pronomes possessivos. Então, voltando lá na aula de pronomes possessivos, quais são os pronomes possessivos? Alguns deles, minha, tua, nossa, tá bom? Então, antes de minha, tua, nossa, você vai decidir se vai ou não colocar na crase, certo? Em um caso mais específico ainda, a gente vai usar sempre depois da palavra até. Show? Vírgula. Tá aí outro caso, né, em que as pessoas ficam inseguras. Eu tô usando vírgula demais, tô usando vírgula de menos, a gente nunca sabe. Mas eu tenho algumas dicas aqui que pode tirar essas inseguranças de vocês, ou pelo menos diminuir, né? A gente deve sempre usar vírgulas antes de expressões como mas, portanto, entanto, todavia, logo, ok? E também a gente deve usar vírgula depois de palavras e expressões como aliás, por assim dizer, por exemplo. Então, a vírgula, essas expressões devem vir sempre acompanhadas de uma vírgula depois delas, ok? E também a gente não pode esquecer de colocar vírgula depois de enumerar 2 ou mais elementos. Muito importante e muito simples.